Então esse é o tema proposto para essa noite, continuando nossa sequência de estudos sobre família. O tema é a criação de filhos no Senhor. A criação de filhos no Senhor, um grande desafio para nós, principalmente nos dias atuais, porque muitas outras vozes são ouvidas, além da voz dos pais, além da voz da família, tem muitas outras vozes ecoando aí. Às vezes nós precisamos lutar contra algumas dessas vozes. Primeira coisa para ficar estabelecida: filhos são dádivas de Deus. Então vamos lá, Salmo 127, versos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então os filhos são uma bênção. Os filhos são herança do Senhor. Os filhos são um presente de Deus. São uma dádiva de Deus para nós. E é assim que devemos encarar os nossos filhos, e a paternidade e a maternidade. O Senhor os confia a nós com a responsabilidade de cuidarmos deles e de os criarmos em seus caminhos. Efésios 6:4 diz: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Já tratamos dessas duas palavrinhas no outro estudo sobre adoração no lar. Disciplina e admoestação. Nós temos que dar para eles regras, normas, princípios, os princípios do Senhor. Então filhos são presentes, são de Deus e Ele nos dá. São presentes que o Senhor nos confere neste tempo em que vivemos aqui, para criarmos da melhor maneira possível nos caminhos do Senhor, para que eles sirvam ao Senhor. Então esse é o desafio de Deus para nós, que criamos os filhos nos caminhos do Senhor. Deus dá ao pai e à mãe autoridade sobre seus filhos. Vamos ler os textos, a começar de Êxodo 20, 12. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo 20, 12. E nós precisamos ensinar isso aos filhos. Opa, você tem que me honrar. Você precisa honrar seu pai, você precisa honrar sua mãe. Nada de ficar gritando, bravejando, esperneando, respondendo mal. É sua mãe. Vai respeitar. Seu pai vai respeitar. Temos autoridade sobre nossos filhos. É assim que funciona a perspectiva de Deus. Vamos mais um outro texto. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Efésios 6, 1 e 2. Filhos então devem obedecer seus pais. O texto repete o princípio da honra e também o princípio da obediência. Temos autoridade sobre os nossos filhos, precisamos fazer valer essa autoridade sobre a vida deles e precisamos ensinar-lhes isso desde pequenos, que nós temos autoridade sobre eles. Podemos ser amigos dos nossos filhos? Sim. Devemos ter diálogo com eles? Com certeza. Mas não está tudo em pezinho de igualdade, não. Você tem autoridade sobre ele e ele está debaixo da sua autoridade. Filhos devem obedecer seus pais. Os pais são chamados para trabalhar como equipe, como o pai como cabeça do lar. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. E a engrenagem funciona assim: o marido é o cabeça e a mulher, a esposa, é a auxiliadora. Vamos lá? Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 18. E o texto de Tito 2, 5. Serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então a engrenagem funciona assim: pai é o cabeça, a mãe é o auxiliador e o filho está debaixo da autoridade desses dois. A engrenagem educacional funciona assim, ou deveria funcionar. Quando não funciona, porque uma das partes não cumpre a sua função, aí a gente conta também com a misericórdia de Deus para isso. Mas ainda que uma das partes não cumpra com a sua função, o dever do filho é honrar seu pai e sua mãe.
sem desculpas, sem ficar se valendo de desculpas para não honrar, tá bom? Eles precisam exercer essa autoridade para amar, eles os pais precisam exercer essa autoridade para amar, servir, fortalecer e preparar seus filhos, não para desencorajá-los. Colossenses 3:21 diz: pois pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. A ideia é que você seja um motivador e quando corrigir, corrigir com razão, não para irritá-los, para desanimá-los, para desencorajá-los, mas é uma educação que anima, que encoraja. A criação dos filhos começa antes da gravidez, com orações pelas gerações futuras. Vamos ver. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Gênesis 25:21. Quando a gente resolve ter filhos, nós pais cristãos, nós devemos começar a orar por eles antes mesmo deles virem, e devemos permanecer em oração o resto da vida. Ah, mas eu não era cristão, agora já estou no meio do caminho. Não está no meio do caminho, você está aprendendo o princípio correto para aplicá-lo em casa. Pode ser um desafio maior, mas ele ainda é possível de ser conquistado ainda, com certeza. Quando um bebê é concebido, o marido deve cuidar carinhosamente de sua esposa, e a esposa de seu corpo, sabendo que ao fazê-lo, está cuidando de uma pessoa que Deus está formando no seu ventre. E aí, Salmo 139, versos 13 e 14. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, e graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. É isso mesmo. Nós sabemos pela ciência, sabemos por todas as informações que temos, que a educação dos filhos começa no ventre. Cantar para eles no ventre da mãe faz bem. Conversar com eles faz com que eles identifiquem a voz de seus pais depois. Essa voz os acalma. Sabemos que várias ações abençoam a vida dessa criança. E, inclusive, antigamente tínhamos muitos documentários sobre isso. Hoje quase não temos mais. Por que será que quase não temos mais documentários sobre isso? Por causa da influência do feminismo e de todos esses ismos, que agora não querem mais tocar no assunto de que, quando é concebido, uma criança já é uma criança, porque querem justificar aborto e essas coisas todas. Mas nós sabemos que uma criança amada desde o ventre materno, uma criança que recebeu oração, uma criança que é amada, uma criança que é acariciada mesmo dentro da barriga da mamãe, com a mamãe e o papai carinhando essa barriga, essa criança, ela nasce saudável, ela nasce feliz. Então, o marido deve cuidar da sua esposa nesse tempo, e a esposa deve cuidar muito bem do seu corpo, sabendo que ali tem uma criança muito especial. Esse mundo está tão enlouquecido, né? Coisas do tipo, meu corpo, minhas regras, se a criança está no meu corpo, eu faço com ela o que eu quiser, mas não é assim. Nós, como servos de Deus, sabemos que não é. Sabemos que ele já tem uma vida preciosa para o Senhor, e cuidamos dela. Cuidamos antes de nascer, orando, cuidamos agora, também orando e cuidando, e se alimentando bem, e amando-a, e devemos mesmo cuidar. Pai e mãe devem começar a trabalhar para trazer seus filhos para Jesus, que se alegra em abençoar as crianças. Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Mateus 19, 13 a 15. O Senhor Jesus se agrada dos pequeninos, e Ele fica feliz quando eles se aproximam dele. A nossa responsabilidade como pais é conduzir nossos filhos a Jesus o quanto antes. Há denominações e seitas que ensinam errado, que não te ensinam a cuidar da criança. E algumas até dizem, quando ele fizer a idade dele, ele vai resolver o caminho a seguir. Como assim? Então quando ele fizer a idade também, ele vai resolver o que ele come? Quando ele fizer a idade, ele é que vai resolver o que ele veste? Você vai deixá-lo de qualquer jeito até aquele dia? Algumas
seitas e denominações ainda dizem, não, depois que ele se batizar, aí ele tem que viver uma vida santa. Antes disso, como ele não tem compromisso com Jesus, não tem problema. Como assim não tem problema? Está tudo fora da Bíblia. Se a gente que acha que os nossos filhos só devem ser santos depois que se comprometerem com Jesus, eles estão fora das Escrituras. Nós temos que ensinar nossos filhos a se comprometerem com Jesus. Esses pais que não se preocupam com a santidade dos filhos e em levá-los a Cristo desde bebezinhos, eles estão fora da palavra de Deus. Eles não entenderam o propósito de Deus, nem para a família, nem para a sua paternidade e nem para os filhos. Precisamos conduzir nossos filhos a Cristo quanto antes. Precisamos ler com eles, orar com eles. Precisamos investir na vida deles, falar-lhes da graça salvadora de Jesus desde pequenininhos. Quando é que eles estão prontos para ouvir? Desde sempre. É só usar a linguagem certa. Desde sempre eles estão prontos para ouvir. Então, oramos pelas crianças antes de nascerem. Oramos e cuidamos delas no ventre da mamãe. Nasceram? Precisamos conduzi-las a Cristo Jesus. Deus forneceu meios poderosos com os quais os pais podem criar seus filhos no Senhor. Já mencionamos a oração pelos filhos. Agora, uma segunda maneira, outro meio é ensinar a Bíblia aos seus filhos. Um dos grandes propósitos da Bíblia é equipar os pais e as mães para instruírem suas famílias a esperar no Senhor e a obedecer os seus mandamentos. Salmo 78, versos de 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem a seus descendentes, e para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas os observassem os mandamentos. Então eu não falo de vez em quando, eu falo sempre. Eu preciso transmitir a graça de Deus para a nova geração, para que a outra geração transfira isso a outra geração, para que a outra geração comunique isso a outra geração, e assim nós demonstramos, inclusive, que entendemos a aliança de Deus para conosco, que é uma aliança familiar. Eu não tenho que deixar para que outro compartilhe da graça de Cristo com meu filho. Eu devo compartilhar. Eu devo ler a Bíblia para ele. Eu devo ensinar as histórias bíblicas. Eu devo ensinar os princípios bíblicos. Eu preciso saber para que eu passe adiante. Esse foi um dos propósitos pelos quais no domingo a gente fez aquela prova para testar os conhecimentos bíblicos. Era difícil? Não, era fácil. Eram perguntas fáceis. E o nosso propósito com isso é saber quanto nós pais sabemos de Bíblia, porque nós precisamos saber para transmitir aos nossos filhos. Porque o maior transmissor do Evangelho, dos princípios bíblicos e das histórias bíblicas e dos grandes feitos de Deus são os pais a seus filhos. Esse é o meio mais poderoso. É assim que Israel fazia, uma geração ia contando a outra geração. Não é o que diz o Salmo, que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações dos louvores do Senhor, do seu poder, das maravilhas que fez. Nós precisamos contar aos nossos filhos, precisamos ler a Bíblia para eles. Leia a Bíblia, conte para eles na hora de dormir, leia histórias bíblicas na hora de dormir. Compartilhe os princípios, se eles são pequenos, compartilhe os princípios bíblicos, converse sobre os princípios bíblicos, leia a Bíblia com seus filhos. Por essa razão, os pais precisam garantir também que seus filhos aprendam a ler bem, para que possam entender a Bíblia, os catecismos e outros livros úteis. Um momento chave para instruir seus filhos é, além da adoração com a igreja, a adoração regular em família no lar. Nós até já tratamos disso no estudo anterior, sobre a adoração em família. No entanto, os pais devem preencher a vida toda com conversas sobre a palavra de Deus e a sua aplicação. Deuteronômio 6, 6 e 7. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos
e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então devemos compartilhar as Escrituras com nossos filhos sempre. Um momento é o momento da adoração em família, um momento do culto doméstico, mas em outros momentos, a gente está viajando, vamos compartilhar da graça. A gente está andando por aí, vamos compartilhar da graça, aproveitar bem esse momento para compartilhar da palavra e do conteúdo da palavra e daquilo que a palavra tem para nos ensinar. Pais que não compartilham com seus filhos a palavra. Ah, ele já ouviu lá na igreja? Não, não está bom, precisa de mais. Ouviu na igreja, que bom, mas precisa de mais. Precisamos de mais, dar sustância para os nossos filhos, como diz um pregador aí, né? Porque o mundo tem jogado muito pesado. Nós vimos isso aí domingo, né? Como que o mundo tem jogado pesado? Você procura Jesus no Google, você acha muitas referências. Mas você procura pornografia ou porno, você acha dobro de referências. Como que o mundo joga pesado? Como que eles estão usando todos os recursos mesmo. Então precisamos levar nossos filhos ao conhecimento das Escrituras, ensinar-lhes a ler e ler bem, para eles compreenderem as Escrituras, porque o analfabetismo bíblico é uma coisa gritante nos nossos tempos. A gente costuma falar, né? A gente vendeu Bíblia, agora parou, mas Bíblia de todo jeito, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia das crianças, Bíblia das descobertas, Bíblia grande, Bíblia pequena, Bíblia de estudo de todo jeito. E as pessoas não sabem Bíblia, elas não sabem, acham que é desnecessário saber muitas coisas da Bíblia. Há livros que não são importantes. O analfabetismo bíblico tem sido gritante. E outra coisa é a questão da interpretação bíblica. Às vezes até tem uma Bíblia, lê mais ou menos, mas não tem interpretação de texto nenhuma. Eu dei aula e tinha menino de 9º ano, não sabia nem ler direito, estava silabando, juntando letrinha. Esperar dele que ele compreendesse então o sentido de um texto, aí piorou. Uma educadora chegou a me propor para eu usar para eles figurinhas, tirinhas, para não dar aulas muito difíceis para eles, porque eles não conseguiam alcançar. Eu falei, como assim não conseguem alcançar? É o sistema, né? Mas precisamos ensinar nossos filhos a interpretarem, sim, a lerem, porque eles precisam aprender a ler os textos bíblicos. Tem muita gente hoje torcendo textos bíblicos, enganando gente dentro da igreja, porque a pessoa não sabe nem interpretar a Bíblia. E lembra, o diabo gosta de torcer as Escrituras. Se nossos filhos não souberem nem interpretar textos, isso vai ser uma maravilha para o diabo. Fica mais fácil ainda torcer. Se ele torceu a palavra de Deus para enganar Adão e Eva, se ele usou a palavra descontextualizada para tentar fazer o próprio Jesus pecar, o que mais você acha que ele não faz? E nós nos comprometemos, quando batizamos nossos filhos, a ler para eles as Escrituras, a mandar ler e a ensiná-los a ler, para que eles, por sua própria condição, possam chegar ao conhecimento da graça de Cristo. Nós, pais presbiterianos, nós nos comprometemos assim quando trazemos nossos filhos ao batismo, porque cremos na aliança. Então nós precisamos fazer isso mesmo. Um terceiro meio de trazer seus filhos para Jesus é discipliná-los em amor. Desde que o pecado entrou na raça humana, a rebelião orgulhosa se agarra ao nosso coração. Vamos ver? Bíblia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Sim, meu filho, o seu bebezinho rechonchudo, bonitinho, é pecador. Nasceu em pecado. E à medida que for crescendo, isso vai se acentuando mais. E nós precisamos então entender que o pecado nos leva à rebelião. É preciso que haja disciplina, mas uma correção firme expulsa essa rebelião, expulsa esse afastamento do próprio pai. Provérbios 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. A estultícia, essa rebeldia, essa pirraça, esse negócio é da criança mesmo. E aí como é que conserta? Precisar varinha da disciplina, vara mesmo. Muitos pais, até cristãos, cresceram com esse negócio. Mas o meu menino é santo, mas uma criança não pega. Ele não disciplinou, não corrigiu, deixou a criança fazer a pirraça que quis. A criança faz o que quer, a criança não tem disciplina, a criança não tem limites. E aí o tempo vai passando
e você vai vendo o resultado disso. A gente vê, né? Pode olhar para trás e pensar em alguém ou na sua casa mesmo, e a gente vê como é que é. A vara gera horror neste mundo, mas é um princípio bíblico. Claro que há maneiras de se usar, mas é bíblico. E também é bíblico entender que nossas crianças precisam ser disciplinadas, precisam ser corrigidas, precisam receber limites, precisam receber repreensão às vezes, porque a natureza que a gente herda é pecaminosa. Ela é pecaminosa. Não adianta fugir disso. Não adianta ficar desagradado com isso. A Bíblia chama isso de vara, referindo-se à punição física. Ao contrário da crença popular, a disciplina física administrada para corrigir desobediência não é um ato de abuso ou ódio, é antes um ato de amor necessário. Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo disciplina. Eu gosto da vara. Sabe por quê? Porque se você bater com a mão, você pode errar a medida. E a mão é para carinhar mesmo, né? A vara não. A vara você vai bater, vai dar um ardidinho, vai deixar uma marca. Mas a vara, ela é flexível, ela é mole, ela não vai, né, quebrar ninguém. Não é isso que a gente está se propondo a fazer. Mas o castigo físico, às vezes, ele é necessário. Sua criança não entende outra linguagem. Sua criança pequena não entende outra linguagem. Quando a pirraça se estabelece, quando dizer não, não basta. Quando corrigir, não basta. Quando ele continua te desafiando, é a vara de goiaba. O mundo pode ficar escandalizado com isso, não importa. Desde a década de 70 nós estamos ouvindo os psicólogos dizerem: não diga não para a criança, não traumatize a criança. E olha que geração que chegou até os nossos dias. Uma geração que não ouve não, que não sabe ouvir não, que não sabe esperar, que não sabe ouvir uma repreensão, que qualquer coisa está desestruturando, está desmoronando, que às vezes vai para outros extremos, que não respeita autoridades, que agride autoridades, que agride professores, que agride até os pais se deixar. Esse é o resultado da psicologia desse mundo. Eu fico com a psicologia da Bíblia, que se chama vara. Às vezes ela é necessária. Às vezes ela é necessária. E quando ela for necessária, ela deve ser aplicada. E olha o que o texto diz: o que retém a vara aborrece seu filho, porque nós sabemos que depois esse menino vai ter muitos problemas. Pela sua falta de disciplina, pela falta de educação, o mundo certamente o tratará de uma outra maneira. Mas o que ama, cedo o disciplina, cedo disciplina seu filho. É por amor que a gente faz isso. Ninguém tem prazer em ficar repetindo as mesmas coisas para os filhos. Ninguém tem prazer em ficar tendo que falar a mesma coisa. E ninguém tem prazer, o pai não tem prazer, né, em ter que ir lá, pegar uma vara e dar umas varadas no menino. Não há prazer em nós nisso. Mas isso às vezes é necessário. E entre a psicologia desse mundo e da Bíblia, vamos ficar com a da Bíblia. O Senhor Deus sabe muito mais do que toda essa gente que está por aí. Pela graça de Deus, a dor física ensina às crianças lições sobre as consequências do pecado que poderão vir a salvar a sua alma, principalmente quando acompanhada do ensinamento sobre o perdão de Deus e o poder em Cristo. Vamos aos textos bíblicos. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a tua alma do inferno. É pesado, né? Mas é isso, gente. É interessante essa questão. A dor física leva o seu filho a compreender qual é a paga pelo pecado. Você pode usar isso de um modo muito claro para com ele. Por que é que você está sofrendo dor física? Por que é que você toma umas varadas? Por que é que suas pernas estão ardendo agora? Porque você desobedeceu. Agora entenda que isso aqui não é nada. A desobediência a Deus é que pode te levar a uma dor muito maior, tanto aqui e certamente na eternidade. A paga do pecado é uma dor muito maior do que essa. Então, sobre esse aspecto, a disciplina com o castigo físico da vara, ele é até instrutivo, mas ele também fala de perdão, porque o mesmo pai que corrige seu filho é o pai que continua a sustentá-lo, é o pai que continua a presenteá-lo nos momentos especiais, é o pai que continua a cuidar dele e a dar para ele o alimento, o pão e tudo mais, o abrigo e tudo mais. Não somos assim?
disciplinamos nossos filhos, mas nós não os odiamos, nós os perdoamos e continuamos a cuidar deles com o mesmo carinho. Assim o Senhor faz com aqueles que são seus filhos. É instrutivo até desta maneira, a disciplina do Senhor. Um pai que não disciplina seu filho pode estar condenando-o ao inferno. Eu sei da graça de Jesus, eu sei de tudo isso, mas eu sei que também existe a responsabilidade humana. E um pai que nunca disciplina seu filho pode estar condenando-o. Sim, certamente. Não disciplinar os filhos trará vergonha e tristeza para os pais. Vamos ver isso? É a Bíblia que fala. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Provérbios 29, Depois, por que esse menino faz isso? Por que esse menino faz aquilo? Vamos pensar até ainda quando criança, não vamos pensar nem depois que cresce. Mas aquele menino que nunca tem disciplina, quando resolve fazer uma pirraça lá na rua, no meio da rua, no meio do supermercado, a mãe fica: meu filho, levanta. Mas aquele pai que disciplina olha e fala assim: levanta daí, senão o negócio vai ficar feio. Ele levanta e estou pensando no nível de vergonha bem pequenininho, mas há vergonhas maiores. Esse foi o texto então de Provérbios 29:15, mas tem mais. Vamos juntos? Era porém Eli já muito velho e ouviu tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de modo falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Faz fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. 1 Samuel 2, 22 e 26. Olha que interessante, o texto já começa dizendo: Samuel já era velho, e ele viu o mau procedimento de seus filhos, e ele resolveu corrigi-los. Eli, gente, perdão, fiquei com Samuel da referência aqui. Eli já era velho, e ele resolveu corrigir o mau procedimento de seus filhos. Agora, velhos. E agora não houve mais correção. E eles aborreceram tanto a Deus com tudo que eles faziam, que agora que o pai já estava velho e eles já eram crescidos, eles não ouviam mais o pai, porque o Senhor já não os perdoara mais, queria matá-los mesmo, porque faltou a correção lá atrás. Mas em Samuel agora ele acerta, ele acertou com o filho que não era dele. Então, às vezes, se a gente negligenciar na infância, depois vai querer aconselhar na velhice, e pode ser que na velhice ele já não queira ouvir mais. Então o negócio vamos corrigir, vamos disciplinar mesmo, é necessário. Deixa pega o que a Bíblia está te ensinando, deixa essas ideias psicológicas todas modernas, de não dar limites, deixa isso para lá. Faz do jeito de Deus que vai funcionar muito melhor. Faça em consonância, pai e mãe entrando em acordo. Às vezes tem uma intervenção desnecessária. Não faz assim, na frente da criança você desautoriza o seu cônjuge, você está errado. Se um está corrigindo, deixa o corrigir. Se você achar que ele passou da conta, converse com ele lá dentro do quarto. Se ele de fato passou da conta, depois ele que chega para a criança ou para o menino e diga: olha, passei da conta, me perdoe, porque eu extrapolei, mas a correção está feita. Tem pai que desautoriza a mãe, tem mãe que desautoriza o pai. Muitas vezes a mãe é mais condescendente, tadinho, não sei o que e tal. Mas a gente tem que ter firmeza, homens, nesse momento. Não, peraí, eu estou corrigindo, depois a gente conversa. Nunca desautorize o seu cônjuge na frente de um filho. Ele vai tender a correr para aquele que é mais flexível, mais maleável ali. Vou correr para a mamãe, que é mamãe, ou vou correr para o papai, porque o papai falou, está falado. Não desautorize, deixe corrigir, porque senão na velhice a coisa pode ficar mais complicada. Pais enfurecidos, porém, que disciplinam com raiva, só criam filhos cheios de raiva e um lar cheio de conflitos. Esse é um ponto de observação interessante. Vamos ler os textos? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15:1. O homem iracundo suscita contendas,
mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15, 18. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24 a 25. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. O que a gente está dizendo? Vai corrigir? Só não corrija no momento de fúria, pra você não errar o peso. Espere com a disciplina, até por meio de oração, e você vai conseguir disciplinar com um espírito controlado. Se você estiver descontrolado, tem aquele que é assim, né? Não disciplina hoje, não disciplina amanhã, vai deixando juntar. Quando juntam 10 coisas, aí às vezes na hora que o menino faz um negócio pequeno é que ele resolve rebentar. Então é bom que isso seja feito com calma, debaixo de oração mesmo. Mas se eu esperar a raiva passar, eu não vou bater. Então pensa nisso. E é bom inclusive que a criança saiba por que está sendo repreendida. Se acalmou, naquele momento que ela fez, você estava muito nervoso, se acalma primeiro, depois você volta, olha, agora eu vou te castigar, ou você vai tomar umas varadas, e é por isso. Quanto menor ela for, mais importante que esse diálogo aconteça. Porque quando é maiorzinho, já sabe muito bem o que está fazendo, mas a gente tem que esperar mesmo, para ficar um pouco mais controlado. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, 32, é verdade. O motivo da disciplina é o amor, e o seu objetivo é educar uma criança em justiça para o seu próprio bem. Hebreus 12, o verso 6 e depois o 10, que dizem: porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. E mais, pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Então, primeiro ponto, o próprio Deus corrige aqueles a quem ama, porque ama. O próprio Senhor corrige seus filhos. E às vezes a disciplina é até um pouco mais pesada, a gente sabe disso, com circunstâncias que acontecem na vida da gente. Tudo isso por amor. E aí o apóstolo vem falando, o escritor de Hebreus, melhor dizendo, que os nossos pais nos disciplinaram por um breve momento, mas agora o Senhor vem e Ele também aplica uma disciplina para o nosso aproveitamento, para a nossa edificação, para a nossa salvação. Isso é disciplina. Um quarto modo de criar seus filhos no Senhor é oferecendo conselhos sábios. Isso se torna especialmente importante quando seus filhos crescem. Eles enfrentam muitas decisões difíceis sobre o carro que devem comprar, a profissão que devem seguir, a pessoa com quem devem se casar, etc. Mas o conselho tem que acontecer. Mas os filhos nem ouvem conselhos. Senta com eles. Os nossos filhos podem estar velhos, tendo saído de casa, mas ainda assim devem ouvir conselhos dos pais. Conselhos, pais. Nada de se intrometer na vida conjugal deles, só aconselhar. Os pais têm experiência e conhecimento preciosos para compartilhar. Mesmo quando o pai e a mãe estiverem velhos, seus filhos devem ouvi-los. Que diz a palavra? Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Provérbios 23, 22. Estão velhos, sabem de nada, sabem. Ou esse filho mais novo, né, que fala, hoje eu sei mais do que meu pai. Você pode saber mexer nas tecnologias que ele não sabe, mas você não sabe muita coisa que ele sabe, sobretudo sobre a vida. Então, conselhos são modos preciosos de educarmos nossos filhos, pais. Se você conquistou o respeito e a amizade de seus filhos ao longo dos anos, o coração deles estará aberto para ouvi-los. Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Provérbios 23, 26. É importante que os nossos corações estejam ligados. E não à toa, lá em Malaquias, no capítulo 4, no último versículo diz, e nos dois últimos versículos, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu particularmente tenho certeza
de que muitas das coisas que acontecem hoje, muitas maldições, muitas coisas que nos assolam lares, famílias, sociedade, são por causa dos corações não convertidos uns aos outros. Corações de pais e filhos devem estar ligados mesmo, sempre ligados. Por fim, Deus deu aos pais o meio de viver como um bom exemplo. O exemplo é extremamente poderoso. Pessoas que não praticam o que pregam produzem apenas hipócritas a caminho do inferno. Pesado, né? Vamos juntos? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis em suas obras, porque dizem e não fazem. Mateus 23:3. É Jesus falando dos doutores da lei lá, né? Eles sabiam tudo, ensinavam tudo, mas não faziam aquilo que ensinavam. Bom, e mais? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Mateus 23:18. É o mesmo contexto. E nesse bloco aqui existe um problema, que é o problema dos fariseus que arrumavam desculpa para não honrar seus pais. E Jesus estava pegando pesado para essa turma mesmo. Então, devemos ser exemplos para os nossos filhos. Se aqueles que não são bom exemplo produzem hipócritas a caminho do inferno, aqueles que vivem em santidade sincera podem dizer: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4:9. Que bom se pudermos dizer aos nossos filhos o que Paulo diz a Filipos, não é verdade? E é isso que devemos poder dizer. Não há legado maior que você possa deixar para o seu filho do que as lembranças de um pai e de uma mãe transformados por Cristo. Certamente não há. Melhor que todo o dinheiro desse mundo, melhor que todos os bens materiais, melhor do que todos os presentes que ele já tenha ganhado, é a lembrança de pais crentes de verdade. Que nós sejamos assim e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Claro que a gente não esgotou o assunto, esse assunto é grande, mas ficamos com alguma dúvida? As pessoas invejaram muito, falavam muito disso, e na Bíblia não tem isso, que as criancinhas até os 7 anos não movem para o céu. Por isso a gente deve, desde o nosso falar da graça de Cristo, porque eles devem isso entre as pessoas que são, as pessoas que vão falar, sim. Na verdade, essa ideia de até os 7 anos é que antigamente se pensava que a idade da razão se estabelecia dos 7 anos em diante, que tudo que você ensina para o seu filho até os 7 anos vai ficar arraigado ali. Essa primeira parte de tudo que você ensina para o seu filho até os 7 anos, o que você planta ali, fica muito arraigado, é verdade. Agora, essa história da idade da compreensão, você estabelecer uma data para isso que seja os 7 anos, não faz muito sentido. Principalmente nos dias atuais, em que a turma está ficando cada vez mais informada mais cedo, né? Nasce no pecado, vamos supor, tem esse morto com 3 anos aí. Aí, você não ouviu da graça de Cristo? Pode ser, né? A gente não sabe quando que é essa idade que o pessoal fala, mas o fato é que precisamos falar da graça de Cristo aos nossos filhos sempre, porque nós não sabemos quando é essa idade, quando essa idade acontece em cada criança, e também nem é só isso, é a nossa responsabilidade mesmo, né? Nós cremos, eu creio, como crê os cânones de Dort, que os filhos dos crentes que morrem na tenra infância, eles vão para a eternidade por causa da aliança do Senhor. Agora, quando que começa essa idade da razão que ele pode optar? Não sei. E há crianças que talvez você possa conversar com elas e perguntar para elas: desde quando você é crente? E ela pode te dizer: eu sou crente desde sempre. Pode ser, porque ela foi tão bem criada nos caminhos do Senhor que ela não sabe quando foi que ela teve. Entende bem cedo. Sim. Sim. E quem é que agiu num coração desse? Foi Cristo, né? Se ela dizer eu quero aceitar Jesus, é porque na verdade Cristo já havia aceitado, né? Então a gente nunca sabe qual é esse tempo. A nossa função é pregar, ensinar, pregar, crendo na aliança familiar, na aliança para a família.
Queridos, mais alguma coisa? Nós vamos encerrar o nosso estudo agradecendo a Deus pelo privilégio de ouvirmos tudo isso.